Eu quero começar esse recado fazendo a seguinte pergunta para você. E você pode me responder aí. Você que está me ouvindo agora aqui, você pode responder aí agora. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quero começar essa mensagem, esse recado, essa palavra, fazendo uma pergunta. Quem foi mais forte? Quem foi mais forte? Sansão ou José? Quem foi mais forte? Sansão ou José? Quando eu falo José, estou falando de José, conhecido José do Egito, lá, filho de Jacó, lá no livro de Gênesis. Quem foi mais forte? Sansão ou José? É uma boa pergunta. Quem foi mais forte? Sansão ou José? Você sabe me dar essa resposta? Escreva. Escreva aí agora, você que está me ouvindo aqui na rádio. Quem foi mais forte? Sansão ou José? Ó, tem pessoas escrevendo aqui, ó. Glória a Deus. É uma boa pergunta, não é verdade? Quem foi mais forte? Sansão ou José? E é sobre isso que eu quero conversar com você. Muitas pessoas aqui, para a glória de Deus, estão escrevendo, então estão dando a resposta certa, ó. Tem pessoas colocando aqui, né, no WhatsApp, que acompanham aqui no telão, e tem pessoas colocando, foi José, pastor. José do Egito. Foi José. Foi José. Interessante isso, né? Vamos lá. Por que José foi mais forte do que Sansão? A Bíblia diz, não havia ninguém na face da terra tão forte como Sansão. Mas por que nós colocamos aí José? Pastor, acho que foi José, foi mais forte. Porque é interessante que a força de um homem, quando eu falo de um homem, do ser humano, não está apenas no quesito da força física. Não está apenas no quesito da força física. Mas está principalmente na força do seu autocontrole, do seu domínio próprio, do seu caráter. A força de um homem, de um ser humano, está no seu caráter, está na sua essência. E isso foi uma coisa que José teve. Infelizmente, Sansão pecou muito nisso. Sim, a Bíblia vai dizer que Sansão era forte. Era o homem mais forte. Sansão era ungido desde o ventre. Desde o ventre, o anjo veio anunciar, na verdade, o seu nascimento. Era nazireu, nazireu de Deus. Ungido, selecionado por Deus. Com um propósito, nasceu com um propósito claro. Ia livrar o povo dos filisteus, ia ser juiz, ia livrar o povo. Ia ser forte. Sansão foi forte, tinha força. Meu irmão, camarada nas guerras, não tinha melhor do que ele, não. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele e ele ganhava uma força sobrenatural. Ele derrotou um leão. A Bíblia diz também que Sansão sozinho enfrentou um grande exército apenas com a queixada de jumento e matou um grande exército sozinho. Sansão era forte. Sansão era ungido. Sansão era famoso. Na época de Sansão, eu tenho certeza, não havia ninguém tão famoso, tão conhecido como Sansão. E José? E o Josézinho do Egito, pastor? José não era famoso. José não era conhecido. Não, ele não era famoso, ele não era conhecido. Ele foi o último dos seus irmãos, o mais novo, né? Ele não foi ungido. José não foi ungido, não foi consagrado, não foi escolhido por anjos do céu que veio anunciar o seu nascimento. José não teve fama, pelo contrário. Pelo contrário, José
Ele foi para baixo mesmo. Ele foi caindo, foi na lona mesmo, no início da sua carreira, na sua história. A Bíblia diz, José não teve essas fama toda, não. Pelo contrário, seus irmãos o colocaram num calabouço só porque Deus tinha dado a ele um grande sonho, uma grande visão. Então, ele foi lançado no calabouço. Depois ele foi vendido como escravo. Depois, ele foi servo na casa de Potifar. Depois, foi prisioneiro, foi para a cadeia. Olha a história de José. Enquanto isso, a história de Sansão é fama, é sucesso, é poder. Sansão era poderoso. Só que interessante. Qual era a maior diferença de Sansão e de José? E aqui está a verdadeira força de José. A maior diferença dos dois é porque José tinha caráter. José tinha caráter. Foi uma das principais coisas, a principal, na verdade, que faltou na caminhada, no ministério de Sansão. Caráter. Caráter. Estamos em uma época, estamos vivendo um tempo, uma realidade, onde nós precisamos ter caráter. O caráter hoje é ouro, é valioso. É o bem mais precioso que uma pessoa pode ter, é caráter. Caráter. Uma pessoa, ela pode ser ungida, ela pode ter um grande propósito de vida, essa pessoa pode ter um grande chamado ministerial, essa pessoa pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu vou até mais longe. Pode ser uma pessoa que tenha grandes experiências com Deus. Mas se essa pessoa não tiver fraquejar em relação ao caráter, ao autocontrole, ao domínio próprio, essa pessoa pode colocar tudo a perder. A falta do caráter pode colocar tudo a perder na vida de uma pessoa. Tudo a perder. A maior diferença de Sansão e José é porque José, apesar das lutas que ele passou, do sofrimento que ele passou, ele manteve os seus princípios, ele manteve os seus valores, ele manteve o seu autocontrole, ele manteve o seu domínio próprio. Essa foi a maior força de José e a maior força que uma pessoa pode ter. A maior força que uma pessoa pode ter não é física, é uma força de caráter. É a pessoa ser fiel com ela mesma. É a pessoa ser fiel com os próprios princípios e valores. É a maior força que um ser humano pode ter. Essa pessoa é forte. E o caráter, querido, ele é moldado, ele é modelado pela nossa capacidade do domínio próprio. Não tem como você dizer, ou eu dizer, que somos pessoas de caráter se não temos domínio próprio em uma determinada área, em um determinado impulso do nosso corpo carnal que nos leva a pecar. Eu quero que você entenda, nós somos carne também. Nós somos seres carnais. A Bíblia diz que essa carne aqui, ela é inimiga de Deus, ela se inclina para as coisas erradas, ela se inclina para as coisas do mundo. E o que é que a Bíblia Sagrada fala? Que nós precisamos exercer o domínio próprio. O domínio próprio não é uma coisa que você vai exercer na vida de alguém, não. É uma coisa que você tem que exercer na sua vida. A capacidade de se controlar. De controlar esses impulsos. E todo ser humano tem. Todo ser humano tem uma fraqueza carnal. Todo ser humano tem uma fraqueza, tem algo que é inclinado a pecar. Todo ser humano tem isso. É da nossa natureza carnal. Infelizmente, depois da queda do homem no Jardim do Éden, nós temos uma natureza carnal e uma natureza fraca. Deus diz, Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Não tem conversa. A carne é fraca. Deus falou para Caim, antes dele cometer o assassinato e matar o seu irmão,
Deus falou para Caim, Caim, o pecado está batendo a porta do seu coração, mas cabe a você dominá-lo. Exercer o domínio e o controle sobre esse impulso que quer fazer você cometer atrocidades, que quer fazer você pecar de forma deliberada, que quer fazer você perder o caráter que você tem. É isso que é a diferença. É isso que é para Deus uma pessoa forte. É uma pessoa que consegue dominar, controlar pensamentos, emoções e principalmente os impulsos carnais e os impulsos que levam aquela pessoa a cometer um pecado. Eu conheço, gente, boas pessoas. Isso acontece. Tem muitas pessoas boas no mundo. Pessoas boas, pessoas do bem, honestas, trabalhadoras, que tem tudo para ser um homem de Deus, tem tudo para ser uma mulher de Deus, tem tudo para estar arregaçando a manga no reino de Deus, fazendo a obra de Deus. São pessoas de boa índole, sim, são. Mas, por falta de domínio próprio, por falta de exercer domínio, controle sobre alguma parte do seu corpo, algum pecado dominante, a pessoa não consegue exercer o controle e o domínio. A pessoa vive caindo e não consegue se erguer, não consegue estar bem, não consegue ter paz, não consegue prosperar. Não consegue. A maior qualidade, a maior força de José, eu repito, era o seu caráter. Igrejas precisam de líderes que tenham caráter. Acima de tudo. Acima de tudo. Tem muitos lugares que pessoas têm unção, que pessoas têm poder, que pessoas, olha, meu irmão, é fogo puro naquele local. Mas se faltar caráter, a casa cai. Se faltar caráter, a coisa não vira, a coisa não anda. Se faltar caráter, meu irmão, estraga tudo. Vai tudo por água abaixo. O caráter é a coisa principal na nossa geração hoje. O exemplo é a coisa principal hoje. Meu irmão, você pode ter uma boa palavra, você pode ter uma boa oração, você pode ser cheio do poder, da glória, você pode ser famoso, você pode ser o que for. Se não tiver caráter, meu irmão, você pode jogar tudo a perder. Toda unção, todo poder, você pode jogar tudo por alto. E o caráter, ele prevalece quando nós temos o domínio próprio. O domínio próprio é que nos dá a força para resistir, fugir, evitar as tentações. O domínio próprio nos dá o controle das nossas palavras. Pessoa que não tem domínio próprio, ela peca na boca mesmo, de tanto falar. De tanto falar, porque não tem um domínio da boca, da língua. Pessoa que não tem um domínio próprio, peca com imoralidade sexual, porque não consegue dominar uma parte lá do corpo que aquela pessoa tem. Pessoa que não tem domínio próprio, peca em relação à gula, porque não consegue dominar o apetite pela comida. E se eu for dar exemplo para você aqui, nós vamos longe. O que eu quero dizer, a força de José estava no seu caráter. Resumindo, final da história de ambos. O final da história de Sansão, famoso, forte, com poder, com glória, próspero, com um grande propósito, ungido, escolhido desde o ventre, mas por falta de caráter. O final da história de Sansão, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se retirou da vida dele, sem que ele percebesse. Quando ele caiu com Dalila, entregando para ela o segredo, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se retirou dele e ele não percebeu. É muito forte essa passagem. E o final da história de Sansão, ele morreu cego e o seu corpo foi lançado para os animais selvagens. Foi assim que Sansão morreu. O final da história de José.
José começou até ruim a história dele, né? Eu confesso para você. A história de José, meu irmão, o início é desesperador, é traumático. É só luta, é só peia, é só desafio, é só provação. O início da história de José. É traído pelos irmãos, é escravo, é servo, é prisioneiro. E 15 anos de luta. José passa 15 anos de luta. Da época que ele sai da casa que os irmãos dele vendem ele como escravo, até ele se tornar governador. É 15 anos de peia, até ele se apresentar para Faraó. Mas o final da história de José, a Bíblia diz, por conta do seu caráter, do seu domínio, do seu autocontrole, a Bíblia diz que José termina a caminhada sendo governador do Egito, próspero, tendo uma família abençoada, salvando também a sua casa, a sua família e o povo de Israel da grande fome, da grande seca. Assim termina a história de José. E aí? Onde é que está a sua força? Onde é que está a sua força de verdade? A Bíblia Sagrada diz em Provérbios, capítulo 25, a Bíblia Sagrada diz assim, ó: uma pessoa, assim como uma cidade derrubada, está escrito, Provérbio 25, se eu não me engano, versículo 11. A Bíblia diz assim, ó: assim como uma cidade derrubada, e onde já não tem mais os muros, e as muralhas também estão derrubadas, assim é uma pessoa que não tem domínio próprio. É muito forte isso aqui. Assim como uma cidade derrubada, que já não tem mais muros, quer dizer, não tem proteção, não tem segurança, assim é uma pessoa que não tem domínio próprio. Assim é uma pessoa que não tem domínio próprio. Essa pessoa, meu irmão, é aberta demais, é acessível demais. Qualquer pessoa entra, quando eu falo entra no coração. Qualquer pessoa entra, coloca o que quiser de ruim, sai, tira as energias que quiser de você. Qualquer pessoa entra, faz a bagunça que for. Aquela pessoa está completamente desprotegida, desguarnecida. Por causa de quê? Por causa que não tem o domínio próprio. A capacidade de ter o autocontrole. O domínio próprio, querido, firma o nosso caráter. Pastor, vamos lá. Como eu posso ter domínio próprio? Como eu posso, pastor, a partir de hoje, em nome de Jesus, pastor, eu quero me libertar da bebida, me libertar do cigarro, que é uma coisa que me envergonha. Eu quero me libertar da prostituição, da pornografia, de pecados de imoralidade sexual. Eu quero ser um homem fiel, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa esposa, uma boa mãe para os meus filhos. Eu quero ter uma vida de santidade, eu quero andar agradando a Deus com a minha vida. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Porque eu estou preso no corpo de carne. A carne é fraca, pastor. Eu não resisto às tentações. Eu estou caindo. Por que está acontecendo? A Bíblia fala de alguma solução para isso? Fala sim. Primeiro, a Bíblia Sagrada, o próprio apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai falar. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, ele vai dizer, ele diz assim: eu não entendo o meu próprio modo de agir. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse é que eu faço. Ele diz, eu não entendo o meu modo de agir. Miserável homem que sou, ele fala. Quem me livrará desse corpo de carne? O próprio apóstolo Paulo diz. Eu percebo uma outra força agindo nos meus membros, na minha carne, que combate com o meu pensamento, com a minha fé, com a minha visão, e fica combatendo e fica guerreando isso. A minha mente reprova. Eu sei que isso é errado, eu sei que isso é pecado, eu sei que isso é vergonhoso, eu sei que isso não agrada a Deus. A minha mente reprova. Mas quando eu menos percebo, eu já estou lá fazendo, já estou lá cometendo, pastor.
O apóstolo Paulo falou sobre isso no livro de Romanos, capítulo 7. Mas é interessante que ele vai dar a resposta. No Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 e 2, ele dá a resposta. Ele diz, quem me livrará desse corpo carnal? Aí ele diz, graças a Deus, que por Jesus Cristo. Aí ele fala no Romanos capítulo 8, versículo 1, e já não há nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito Santo nos livra da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito Santo. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, para que a gente possa vencer o pecado, para que a gente possa exercer controle da nossa natureza carnal, controle do nosso corpo, dos impulsos de pecados que vêm na nossa mente, no nosso corpo, o apóstolo Paulo diz que somente pelo Espírito Santo. Pastor, eu quero ser uma pessoa de caráter. Eu quero ser uma pessoa a partir de hoje que vem exercer domínio próprio, autocontrole. Eu quero a partir de hoje, pastor, essa vida para mim. Tenha o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo todos os dias. É Ele e somente Ele, por meio dEle, através dEle, que nós conseguimos viver uma vida de santidade, de renúncia, conseguimos exercer o controle, o domínio, para não cair nas tentações. O único remédio, solução que a Bíblia dá é esse. E é o mais importante de tudo, é o Espírito Santo. Está lá escrito, já não há nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida, do Espírito Santo, nos livra da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que aquele que se inclina para as coisas do Espírito, e aqui está você viver no Espírito todos os dias, que é o desafio. Aquele que se inclina para as coisas do Espírito, a Bíblia diz que o resultado é vida e paz. Mas o que se inclina para as coisas da carne, o que vacila na vida espiritual, na vida de oração, na vida de comunhão com o Espírito Santo, vai se inclinar para as coisas da carne. E a Bíblia diz que o resultado de quem se inclina para as coisas da carne, a Bíblia diz que é morte. Morte em todas as áreas. Então decida hoje, pastor, eu quero ter caráter, eu quero exercer o domínio sobre esses impulsos, essas falhas, essas fraquezas que eu tenho na minha carne. Como é que eu posso fazer isso, pastor? Somente pelo Espírito Santo. Você não tem que julgar, não é questão de você estar julgando um e outro. Não existe quem é melhor, quem é pior. Não existe quem é mais santo, quem é menos santo. Não existe esse negócio com Deus. Existe quem tem domínio próprio e quem não tem. Existe quem busca pelo Espírito Santo todos os dias e quem não busca. O que existe é isso. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo e quem não tem relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Porque a própria pessoa não quer. Não quer orar, não quer pagar o preço. Qual é o preço para ter o Espírito Santo? Aceitar o Senhor Jesus, renunciar ao mundo e viver para Cristo. É o preço para ter o Espírito Santo. Qual é o preço para ter relacionamento com o Espírito Santo? Preço para que o Espírito Santo venha dominar a minha vida, venha exercer o autocontrole sobre a minha vida, para que o Espírito Santo conduza o meu caminho, guie a minha vida, fale comigo, me direcione, e que me ajude a andar em santidade. Ah, esse preço aí chama-se tempo. Tempo é a moeda mais cara que o ser humano tem. E é a mais valiosa. Por isso que é o preço para ter relacionamento com o Espírito Santo. Tempo. Como assim, pastor? Tempo? Tempo de qualidade que você passa com ele. Na presença dele. Tempo de oração. Tempo de leitura bíblica, tempo de comunhão com o Espírito Santo, tempo louvando, adorando o Espírito Santo. Tempo. Faça isso e você vai ter intimidade, comunhão, relacionamento com o Espírito Santo. E aí, ele vai te dar o domínio próprio. Ele vai modelar o teu caráter. Ele vai fazer você vencer, triunfar, andar em santidade, andar renunciando às coisas que precisa renunciar.
Ele vai te dar total liberdade contra qualquer dependência química que você tem. O Espírito Santo faz isso na vida de uma pessoa. A Bíblia diz em Gálatas, e eu encerro aqui, Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Quando você tem relacionamento, aciona o relacionamento com o Espírito Santo, começa a manifestar na tua vida os frutos do Espírito Santo. Existem os frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo é para que a gente possa servir ao reino. Os dons do Espírito Santo, fala lá em Coríntios 12, é para nós servir o reino. Serve para que a gente venha servir os nossos irmãos. Não serve tecnicamente só para nós, principalmente para servir o reino, para servir os nossos irmãos. Os dons, que são as manifestações de poder que o Espírito Santo nos concede. Só que os frutos do Espírito Santo, esses sim, são para nós. São para o nosso caráter. São para a nossa vida. Para que a gente venha ser exemplo, modelo, para que a gente seja igual, semelhante, parecido com Cristo cada vez mais. Essa é a maior obra do Espírito Santo. Nos tornar igual a Cristo, nosso mestre. E aqui em Gálatas 5, versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor. Tudo que uma pessoa precisa na vida está aqui, ó. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, que é caráter, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. É tempo de buscar a Deus, de buscar o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.